Olá! Vimos que o Conte C, Soma C e Média C trabalham apenas com um critério. Mas e se, por exemplo, a gente quiser saber quantas mulheres estiveram no hospital com mais de 18 anos? A gente tem aqui dois critérios: mulheres e 18 anos. Com mais de um critério, a gente vai usar o plural, o Conte Cs. Funciona igual ao Conte C, mas agora podemos colocar vários pares de onde eu busco, que é o intervalo, e o que eu busco, que é o critério. Vamos às outras demandas. Qual o faturamento de pacientes cirúrgicos, primeiro critério, da operadora Leary Vidas, segundo critério? Qual é a média de custos de atendimentos eletivos, que é o primeiro critério, e clínicos, que é o segundo critério? E a gente vai calcular quantos atendimentos foram de emergência ou urgência, de acordo com a informação de porta de entrada. Repare que nos três primeiros itens, as demandas são E. Por exemplo, mulheres e 18 anos, pacientes cirúrgicos e Leary Vidas. A pergunta aqui é como é que a gente faz quando o critério é ou e não e, que é o nosso caso aqui. Então, vamos para o Excel. Para a gente trabalhar com um pouquinho mais de conforto aqui, eu vou ocultar a data de admissão e o dia da semana, também a média de permanência e a UTI que a gente não vai usar. Então, como é que eu faço isso? Botão direito, ocultar. Os dados ainda estão aqui, repare que a coluna vai de C para F, depois para I, mas a gente consegue ver todos os dados na mesma tela. Para a gente voltar, é só selecionar as células externas, né, o que tem antes do D e depois do E, botão direito e reexibir, tá? E aí ele volta. Primeiro, mulheres com 18 anos ou mais. Aqui a gente vai Conte Cs. E a gente vai sempre usar o parzinho onde eu vou buscar o que eu vou buscar. Então, mulheres, a gente vai buscar na coluna C, ponto e vírgula, F, ponto e vírgula. Com 18 anos ou mais, então é maior ou igual a 18. Então, onde eu vou buscar? Na idade, ponto e vírgula, qual é o critério? Lembra que a gente fez aquela expressãozinha no outro vídeo, maior ou igual a 18. Fecho aspas e fecho parênteses. Então, eu tenho 1.003 mulheres com 18 anos ou mais. Agora, eu vou somar o faturamento e igual soma Cs, abro parênteses. Aqui tem uma pequena diferença. O intervalo de soma que ficava no final do soma C, ele vem para o começo do soma C. É só dar uma olhadinha aqui, fazer uma colinha na ordem das coisas. Então, primeira coisa, eu vou colocar a soma do faturamento das contas médicas, ponto e vírgula. Agora vem os critérios. O primeiro é a fonte pagadora. Selecionei coluna J, ponto e vírgula, Leary Vidas, ponto e vírgula. Agora vamos para o segundo critério. Eu quero pacientes cirúrgicos, então coluna I, ponto e vírgula, cirúrgico, fecho aspas, fecho parênteses. Então, eu tenho o faturamento dos pacientes da Leary Vida cirúrgicos, 130 milhões. Próximo, média de custos. O média Cs vai funcionar exatamente como soma Cs, então igual, média Cs, abro parênteses. O primeiro é o intervalo que eu quero tirar a média. No caso aqui, coluna L, de custos. Quais são os dados que eu quero? Primeiro é se é eletivo ou não. Vamos aqui para a porta de entrada, ponto e vírgula, eletivo, ponto e vírgula, e clínico. Coluna I, ponto e vírgula, clínico. Então, eu estou tirando a média da coluna L, se na coluna F ele encontrar eletivo e se na coluna I ele encontrar clínico. Quando eu dou Enter, está aqui a nossa média de custos. Até agora a gente fez com critérios fixos, mas a gente pode montar, se a gente quiser criar uma pequena ferramenta para análise de dados rápida, a gente pode fazer um quadrinho, por exemplo, assim, em que o usuário vai colocar o nome da fonte pagadora, se é clínico ou cirúrgico, e aí eu posso colocar soma Cs, abro parênteses, eu vou somar o faturamento, ponto e vírgula. Se a fonte pagadora, ponto e vírgula, for igual a Casa Polimatos, ponto e vírgula, e se o atendimento for clínico. Então, aqui eu só usei as referências, eu não usei nada fixo,
fecho parênteses e dou Enter. Aqui fica muito interessante porque a pessoa pode, por exemplo, calcular os particulares. Pode calcular o particular cirúrgico de acordo com o que ela quer no momento. Por fim, a gente vai ver quantos atendimentos foram de emergência ou de urgência. Esse ou não vai caber dentro do Conte SES. Por quê? Porque quando a gente usa o Conte SES, eu estou pensando em 2 ou mais critérios que são verdadeiros ao mesmo tempo. Se eu colocar aqui porta de entrada igual a emergência e a mesma porta de entrada igual a urgência, vocês concordam comigo que não dá para ter urgência e emergência ao mesmo tempo? Eu não posso ter uma célula com as duas coisas ao mesmo tempo aqui. Não faz sentido. Então, quando eu dou Enter aqui, ele vai aparecer 0, porque o que ele está buscando é, nessa célula aqui, por exemplo, emergência e urgência ao mesmo tempo. Então, realmente não faz sentido. A gente vai usar o Conte SES quando os critérios forem E. Então, fonte pagadora particular e cirúrgico ao mesmo tempo. Quando eu tenho um caso de ou, eu vou ter que contar separadamente. Então, tem que pensar um pouquinho em português, analogicamente antes. Primeiro eu vou contar quantas emergências eu tive e depois eu vou contar quantas urgências eu tive. E aí eu vou somar essas duas coisas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como a gente fez em português. Conte SES e sim, eu posso usar o SES para apenas um critério. Aliás, você pode, se quiser, usar o Conte SES e abandonar aí o Conte C. Porta de entrada, ponto e vírgula. Nascimento. Então, aqui, quando eu dou Enter, eu tenho 188 pacientes de emergência. Agora, eu vou dar 2 cliques e vou somar com mais um Conte SES. O que é esse segundo Conte SES? Ele vai ser a contagem das urgências. E agora que eu percebi que eu coloquei nascimento aqui e não é nascimento, pessoal, é emergência. E aqui no fim é sem o S. Agora sim, quando eu dou Enter, eu tenho 1.496 pacientes nessas duas circunstâncias. Na descrição do nosso vídeo vocês encontram um link para alguns exercícios além do Hospital Crochet-Tarossa. Se quiserem sugerir algum tema ou se tiverem dúvidas sobre os vídeos, coloquem aqui nos comentários e até a próxima.